Eu acho belo momento, né, para você entrar na discussão, secretário, né, Lucas Ferraz. Realmente, o governador criou uma nova palavra que eu vou adotar, nova industrialização do Estado de São Paulo. Então, como você está vendo sua visão? Que o nosso país estagnou nos últimos 30 anos. É sempre um problema econômico multidimensional. Quem tiver uma única explicação está mentindo, está falando bobagem. São várias dimensões. Eu poderia citar aqui pelo menos 3. Investimentos em infraestrutura. Nós tínhamos um país que, até o final da década de 70, do governo, a gente tinha 5% do PIB de investimento em infraestrutura. De lá para cá, esse investimento cai, esse investimento não cobre nem nos últimos anos, né, a depreciação do capital que está aí investido no país, dos ativos do país. Tivemos também um excesso de gasto, esse é um tema muito caro ao nosso ministro Paulo Guedes, ele gosta muito de falar disso e com razão. Países que gastam muito, tributam muito. E isso foi mais prejudicial ainda no caso brasileiro, porque nós temos um sistema tributário que é muito complexo, é um sistema tributário que mistura impostos sobre o valor agregado com impostos cumulativos. E esse tipo de sistema tributário caótico, ele penaliza, evidentemente, os setores que têm cadeias mais longas, como é o caso da nossa indústria. Então, isso é ruim para a indústria também. Países que gastam muito geram um câmbio estrutural real mais valorizado, isso prejudica as exportações. Eu tenho certeza que os senhores certamente já ouviram falar de tudo isso, eu não quero ficar aqui ensinando o padre a rezar, mas tem uma outra dimensão que é muito pouco falada, e aí sim eu quero estressar um pouco mais esse ponto, que foi mencionado aqui pelo colega Thomas, que é a questão da inserção internacional. Muito bem, as nossas exportações industriais vêm perdendo espaço ao longo do tempo, temos uma desindustrialização clara. A final da década de 70, o PIB brasileiro correspondia a cerca de 30% a 25% do PIB nacional, dependendo da medida. A indústria de transformação hoje representa menos de 10%. Esse é um fenômeno mundial, muitas pessoas dizem, é fato. Mas há uma qualificação importante no caso brasileiro, porque o que aconteceu, que se chama de servicificação nos países, sobretudo nos países desenvolvidos, isso teve muito a ver com a explosão das cadeias globais a partir da década de 85. Tá certo? A tecnologia da informação, somada à redução dos custos de transporte, permitiu a mudança do processo de produção da indústria mundial. E aí foi que o Brasil ficou atrasado, porque o Brasil não entrou nessa onda. Então, a partir de 85, você começa a ter aquilo que se chama de offshoring, a terceirização de estágios de processamento massivamente para a Ásia, sobretudo para a China. Isso gera, esse processo de transferência, né, de estágios de processamento, ele é acompanhado também de transferência de know-how, em função, né, do progresso tecnológico, das técnicas de gerenciamento à distância. Então, você vai para um país como a China, que tinha uma mão de obra extremamente barata, e você combina isso com know-how, você joga o custo unitário da indústria lá para baixo. E aí ninguém conseguia concorrer com a Ásia, né? Resultado claro. De forma similar, isso acontece também com a Alemanha, né? Quando a gente teve o alargamento europeu, chamado enlargement, em 2004, que o leste europeu entra, né, num processo de integração muito forte com o leste europeu, com o oeste europeu, sobretudo, com o ocidente europeu, sobretudo com a Alemanha, você tem países como República Tcheca, você tem países como a própria Hungria, né, que se beneficiam brutalmente desse processo. E, no final das contas, não é um processo tão ruim assim, porque isso também gera ganhos de produtividade para aqueles elos da cadeia produtiva que ficaram nos seus países de origem.